Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre Carlos Tevez, um jogador de futebol conhecido por sua habilidade impressionante e gols memoráveis. Se você é fã de esportes, não perca a chance de conhecer mais sobre sua carreira. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre esportes e muito mais. Estamos ansiosos pela sua interação. Carlos Alberto Martínez Tevez, nascido em Ciudadela, em 5 de fevereiro de 1984, é um treinador e ex-futebolista argentino que atuava como atacante. Atualmente comanda o Rosário Central. Foi batizado com o sobrenome de sua mãe, uma vez que apenas anos depois obteve judicialmente o reconhecimento do pai, passando a poder usar Tevez, sobrenome deste. Tevez é reconhecido como um dos mais talentosos jogadores surgidos na Argentina no início do século XXI. É caracterizado por sua habilidade e pela raça que costuma entregar em campo pelos times em que atua. Foi o líder da seleção argentina que faturou pela primeira vez a medalha de ouro olímpica nos Jogos de 2004. Em clubes, destacou-se não só em seu país natal pelo Boca Juniors, mas também no Brasil, Corinthians, na Inglaterra, West Ham, Manchester United e Manchester City, e na Itália, Juventus. Também destacado por seu carisma geral, é querido na terra natal como um jogador do povo, muito por conta de sua infância humilde, origens essas que o faz destinar discretamente parte de seu dinheiro a fundações filantrópicas. Declarou que é um orgulho que as pessoas me considerem dessa maneira. É algo muito lindo isso. Não sei por que é. As coisas que saem de mim são naturais. Dar um autógrafo, uma foto, uma saudação, é algo que não me custa nada e sei que dá felicidade. Por isso faço. Sua incomum popularidade no país natal e nos ditos rivais inspirou uma peça publicitária Nike com o lema "Nascido em Fuerte Apache, querido em todas as partes". A empresa, sua patrocinadora, posteriormente lançou também uma linha de roupas Tevez, fazendo dele o segundo jogador de futebol a ter esse tratamento dela. O primeiro, e até então único, havia sido Ronaldinho Gaúcho. Os outros esportistas que tiveram a mesma grife na empresa são Michael Jordan e Tiger Woods. Sua aparência também chama a atenção. Distintos acidentes na infância provocaram cicatrizes de queimadura no peito e no pescoço, além de um dente incisivo partido. Outra marca registrada é o seu comportamento introspectivo fora dos gramados, mas sem médias na língua por onde passa. Quando terminou o segundo grau, foi chamado para os juvenis do All Boys, time da primeira divisão da Argentina. Passaria 4 anos no Albo e poderia ter ido ao Argentinos Júniors, clube famoso pelo bom trabalho nas categorias de base. Nos juvenis do Argentinos estava a pessoa que o levará ao All Boys, Raul Madoni. Tevez, todavia, não achou que viveria situação muito diferente na equipe que revelou Diego Maradona e preferiu não sair. Quando mesmo Madoni, porém, chegou ao Boca Juniors e voltou a chamá-lo, o garoto não teve dúvidas. Sendo um torcedor fanático do time, Tevez transferiu-se aos juvenis do Boca em 1997, na mesma época em que foi reconhecido pelo pai. A troca do sobrenome Martínez por Tevez chegaria a gerar uma confusão. Houve quem divulgasse que o clube o roubara do All Boys, aliciando seus pais, e que o teria inscrito como Tevez para que a manobra não fosse percebida. Tirei o Martínez, que é da minha mãe, e pus Tevez, porque meu velho me reconheceu, não pela questão do passe. Que trapaça seria essa, se o número do documento é o mesmo? Quem falou demais foi um tipo que tinha 20% do meu passe como Martínez, não como Tevez, mas que não sabia nada da minha família nem de meu passado. Chegou ao Boca ainda na primeira das categorias de base. Seus 44 gols nos 2 primeiros anos o levaram à seleção argentina sub-15. Foram 3 anos até que o treinador Carlos Bianchi o chamasse para o time principal em 2000. Realizava o sonho de treinar e acompanhar ainda mais de perto seus ídolos, a quem entregava bolas durante os jogos como Gandula até o ano anterior. O maior deles, Juan Román Riquelme, presenteou-o com suas chuteiras, que ele futuramente passaria a usar. A estreia, porém, demoraria até o ano seguinte, em 21 de outubro de 2001, em uma derrota para o Talleres, em Córdoba. Já não morava em Fuerte Apache. O clube mantinha sua promessa em um apartamento no bairro de Versalhes. Posteriormente, ele se mudaria para o de Vila Devoto, de classe média alta, trazendo consigo 11 pessoas, dentre as 2 filhas, os pais, os 4 irmãos, uma cunhada, um sobrinho e até seu empresário. Riquelme deixou o Boca no segundo semestre de 2002. Tevez triunfaria no clube a partir de então, substituindo o ídolo na regência do time. No ano seguinte foi decisivo nas vitórias dos chineses sobre os Santos de Diego e Robinho nas finais da Taça Libertadores da América. Os argentinos foram ao jogo de volta em São Paulo, tendo vencido na ida por 2-0, e Tevez começou a ruir os sonhos santistas de uma reação já nos 21 minutos do primeiro tempo, marcando o primeiro gol. Bayern de Munique, PSV Eindhoven e Atlético de Madrid chegaram a oferecer por ele, respectivamente, 18 milhões, 13 milhões e 15 milhões de euros. Tevez ainda chegou a faturar em dezembro a Copa Sul-Americana de 2004 pelo Boca, marcando na final contra o Bolívar, quando sua transferência para o exterior foi acertada. Não para a Europa, mas para o vizinho Brasil.
Contra os prognósticos do clube, Tevez foi comprado por 19,5 milhões de dólares pela Media Sports Investment, MSI, parceira da equipe do Corinthians, a quem foi cedido no que foi a maior contratação da história do futebol brasileiro. Foi a principal contratação da MSI, que trouxera para o clube ainda seu compatriota Sebastián "Seba" Domingues e o meia Carlos Alberto, destaque da equipe portuguesa do Porto que no ano anterior conquistara a Liga dos Campeões da UEFA, além do Mundial Interclubes. Posteriormente, para treinar o clube, viria ainda um novo compatriota, Daniel Passarella. A parceria também traria Roger Nilmar, Gustavo Neri e um dos grandes amigos de Tevez, Javier Mascherano. A vida conjugal de Carlitos também voltou aos eixos, com ele retomando o relacionamento com a ex-noiva, que dera à luz a sua filha Florência. A identificação de Tevez com a torcida corintiana foi imediata, gerando um frenesi que chegou a ser comparado com o de ídolos como Sócrates, Neto e Marcelinho Carioca. Mesmo com o time demorando a engrenar, sendo eliminado no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, além de obter resultados ruins no Campeonato Brasileiro, Passarella caiu após uma derrota de 1-5 no Clássico contra o São Paulo. A mania em torno de Tevez só crescia entre os alvinegros. Não demorou a roubar o lugar e o número 10 de Gil, que acabaria negociado com o futebol japonês. O título brasileiro de 2005 foi conquistado sob polêmica, no escândalo de manipulação de resultados que envolveu o árbitro Edilson Pereira de Carvalho. 2 jogos do Corinthians apitados por este foram remarcados, e o clube faturou pontos que havia perdido, incluindo os da derrota de 2-4 para o Santos. Outro árbitro, Márcio Rezende de Freitas, também geraria controvérsias no confronto direto entre os dois clubes que disputavam o título, Corinthians x Internacional. Ao não marcar pênalti sobre Tinga, que poderia dar a vitória aos colorados, a partida estava empatada em 1-1. A taça terminaria faturada com 3 pontos de diferença. Se não houvesse as remarcações, os alvinegros ficariam 1 ponto atrás dos colorados, que seriam os campeões. Alheio a tais fatores, Tevez sacramentou sua consagração. Marcou no total 20 gols, ficando em terceiro na artilharia, atrás de Romário, do Vasco da Gama, e de Robson, do Paysandu, e por pouco não superando os 21 gols de Luizão, máximo artilheiro corintiano em uma única edição do torneio. Foi eleito ainda o melhor jogador do campeonato, faturando a bola de ouro da revista Placar. Ele foi apenas o 4º estrangeiro a receber a premiação. Porém, uma nova eliminação gerou grande revolta ainda dentro do estádio do Pacaembu, depredado por segmentos mais exaltados da torcida, que queriam invadir o campo. Tevez se assustou, inclusive porque sua filha Florência estava no estádio. Quando foi à Argentina se apresentar à seleção para ir à Copa do Mundo de 2006, levou todos os seus objetos pessoais para sua casa em Buenos Aires. O iraniano Kia Joorabchian, representante da MSI, teria começado a oferecê-lo para clubes como Milan e Manchester United. A experiência de atuar na Europa durante a Copa, realizada na Alemanha, também alimentou os boatos de que Tevez iria embora. Quando voltou, o técnico Emerson Leão resolveu tirar-lhe a braçadeira de capitão, com a justificativa de que não entendia o que ele falava. Leão também fazia declarações xenófobas contra os argentinos. A gota d'água para a saída veio quando o argentino comprou briga contra a torcida que tanto o idolatrava após comemorar um gol contra o Fortaleza pedindo silêncio, revoltado com as vaias dirigidas a seus companheiros. A situação ficou insustentável para ele, que encontrou desavenças também com a diretoria. Joorabchian, então, negociou, juntamente com um amigo e colega Mascherano, para a pequena equipe inglesa do West Ham, no último dia do fechamento do mercado europeu para o início da temporada de 2006 a 2007. A chegada de Tevez e Mascherano ao West Ham representavam também uma estratégia de Kia Joorabchian para posteriormente comprar o clube. Criou-se um natural clima de otimismo, inclusive porque a equipe, na temporada anterior à chegada dos reforços de peso, havia ficado em um satisfatório 9º lugar na Premier League e com o vice-campeonato na Copa da Inglaterra, após perder apenas nos pênaltis a decisão para o Liverpool. Os prognósticos promissores para o clube de Londres com a contratação dos 2 argentinos, porém, não se confirmou. A equipe foi realizando campanha sofrível e Tevez não escapou da má fase. Após 19 partidas sem marcar, caído entre os reservas, só faria seu primeiro gol em março, já no final da temporada, e ainda assim em uma derrota para o Tottenham. Já estava sem um amigo Mascherano que fora para o Liverpool. A derrota em casa, a 10 rodadas do fim, era um sinal de que a equipe já estaria rebaixada, na opinião de muitos. Estava 10 pontos atrás do último colocado fora da zona de rebaixamento, o Manchester City. Mas justamente no final daquela edição da Premier League, nas 9 rodadas seguintes, ele conseguiu demonstrar seu melhor futebol no West Ham. Marcou outros 6 gols vitais. O último deles, na última rodada, foi o único na vitória por 1-0 sobre o Manchester United em pleno Old Trafford, que salvou os Hammers do rebaixamento. Foi carregado pelos colegas ao fim da partida. A imprensa britânica foi unânime em elegê-lo o salvador do clube, cujos últimos 15 jogos na temporada foram transmitidos ao vivo na Argentina por causa do sucesso de Tevez. A permanência heróica dos Irons estampou a capa dos jornais argentinos.
E o último adversário, o Manchester United, também reconheceu o grande crescimento de produção de Carlitos, que de vexame virar herói, e o adquiriu por empréstimo por 2 temporadas. Tevez marcou um total de 5 gols durante a Liga dos Campeões de 2007 a 2008, na campanha bem-sucedida do Manchester United, campeão em uma final inglesa contra o Chelsea. No total, marcou 19 vezes em sua primeira temporada, formando letal trio ofensivo com Rooney e Cristiano Ronaldo. Foi ainda campeão da Premier League e do Mundial de Clubes. Se na primeira temporada conseguiu sucesso no United não alcançado pelos compatriotas que estiveram anteriormente a ele no clube, Juan Sebastian Veron e Gabriel Eze, na segunda Tevez acabou relegado pelo técnico Ferguson em favor do reforço búlgaro Dimitar Berbatov. A derrota para o Barcelona na final da Liga dos Campeões de 2008 a 2009 acabou sendo sua última partida pela equipe. Embora o argentino fosse mais querido pelos fãs do que o búlgaro, que marcará menos na temporada e, acima de tudo, quisesse ficar, Ferguson já não demonstrou o mesmo interesse para que o clube comprasse-o ou renovasse o empréstimo. Apesar dos cantos da torcida aos dirigentes pedindo pela permanência do argentinian, como ela o chamava carinhosamente, a falta de um acordo confirmou-se e Tevez deixou o United, mas não Manchester. Semanas depois era anunciado oficialmente como reforço do Manchester City. Dias antes do acerto, quando a transferência para o rival ainda estava nas especulações, frisou à imprensa de que não se considerava um traidor caso sua ida ao City se confirmasse. Valorizado no City, continuou a demonstrar o futebol guerreiro que o caracterizava, a ponto de ofuscar até a maior celebridade do elenco, Robinho, contra quem tanto jogará por Boca Juniors, Corinthians e Seleção Argentina. Uma das maiores críticas da imprensa e torcida contra o brasileiro é a de que ele, o mais caro jogador do futebol inglês, sumia em campo, enquanto Tevez, com um salário menor, tinha mais garra e empenho. A dedicação de Tevez e seus 22 gols em 30 jogos pelo City, até o final de abril de 2010, tendo superado em menos tempo o número de gols que marcará em 2 anos pelo United, foi reconhecida pela PFA, Associação de Futebolistas Profissionais da Inglaterra, recebendo um dos prestigiados prêmios locais entregues pela associação, ao lado de nomes como Wayne Rooney, Cesc Fabregas e Didier Drogba. O City terminou o campeonato na 5ª colocação, a melhor em muito tempo, mas com uma frustração. O clube esteve perto de se classificar para a Liga dos Campeões da UEFA de 2010 a 11, que não disputava desde a temporada 1968-69. A vaga, no entanto, acabou perdida na penúltima rodada, em casa, no confronto direto contra o Tottenham Hotspur. A perda da vaga representou uma grande frustração para Tevez, que esperava passar apenas uma temporada sem disputar a Liga dos Campeões, influenciando no desejo do argentino em sair do clube. Em meio à boa temporada dos azuis na Premier League, em que a equipe esteve no topo da tabela, o atacante estourou uma crise ao anunciar o rompimento de sua relação com o City, não confirmado pelo clube. O argentino frisou que não se tratava de um alegado mau relacionamento com o técnico Roberto Mancini, e sim da saudade que sentia das filhas, que regressaram à Argentina com a mãe após Carlitos se divorciar dela. Posteriormente, o argentino foi convencido de sua importância nos Citizens pelo treinador e concordou em permanecer. A vaga para a Liga dos Campeões viria na temporada seguinte. Os desentendimentos com Mancini, porém, não terminariam por aí. Já na de 2011 a 2012, durante um jogo contra o Bayern de Munique válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011 a 2012, em 27 de setembro de 2011, Tevez teria se recusado a entrar na partida após ter sido convocado do banco de reservas pelo treinador italiano. A atitude do atacante gerou uma grande revolta do treinador, nítida naquele momento para quem assistia à partida. As declarações após o jogo atestaram que Roberto Mancini realmente havia se revoltado com Carlitos, tendo o técnico frisado que Tevez jamais jogaria pelo clube novamente, e que ele se comportou estupidamente no momento em que foi chamado para entrar na partida. Posteriormente, o argentino negou veementemente as afirmações do treinador, declarando que estava pronto para jogar e gerando ainda mais polêmicas. Em 28 de fevereiro de 2012, o argentino voltou aos gramados após 5 meses sem jogar, atuando numa partida do time B do Manchester City. Tevez permaneceu em campo por apenas 45 minutos antes de ser substituído no intervalo, e deu apenas um chute a gol no período em que jogou. 3 dias depois, em 2 de março, Roberto Mancini afirmou que o argentino deve estar apto a jogar pela equipe principal em 2 semanas, demonstrando que a grande polêmica que envolveu os dois parece ter finalmente se resolvido. No dia 26 de junho, assinou por 3 anos com a Juventus, onde recebeu a camisa 10 que pertenceu ao lendário Alessandro Del Piero. Ele terminou a temporada como o melhor goleador da equipe com 21 gols em todas as competições, e foi nomeado como jogador da temporada da Juve. Ele foi o terceiro maior artilheiro da Série A com 19 gols, pois o Bianconeri venceu o 30º scudetto.
scudetto. Na temporada 2014-2015 Tevez terminou a temporada da Série com 20 gols, ajudando a Juventus a um quarto scudetto consecutivo. Em 6 de junho de 2015, começou na final da UEFA Champions League de 2015, quando La Vecchia Signora foi derrotada por 3-1 pelo Barcelona no Olympiastadion de Berlim. Tevez estava envolvido no empate temporário de Álvaro Morata, quando marcou de uma recuperação depois que o guarda-redes do Barcelona, Marc-André ter Stegen, havia rejeitado o remate inicial do argentino. Enquanto disputava a Copa América de 2015 no Chile, o Boca Juniors, por meio de seu Twitter oficial, anunciou seu retorno ao clube. Tevez deixou a Europa em pleno melhor momento de sua carreira, somente para voltar a atuar no Boca Juniors, clube do seu coração, atitude que reforçou ainda mais sua fama de jogador do povo. Já em seu retorno à Bombonera, conquistou o campeonato argentino e também a Copa da Argentina. Após a eliminação na Libertadores, Tevez se destacou na vitória sobre o Sevilha por 4-3 em partida válida pelo torneio amistoso Antônio Puerta, sendo autor de 2 belos gols. Repetiu a dose no superclássico do futebol argentino, Boca x River, em 11 de dezembro, marcando 2 vezes na vitória do Boca por 4-2 em pleno Monumental de Núñez. Em clima de despedida do Boca devido a uma proposta valiosa do futebol chinês, Tevez se destaca na goleada sobre o Colón por 4-1 em 18 de dezembro, mantendo o Boca na liderança do campeonato argentino. No dia 29 de dezembro de 2016, acertou sua ida ao Xangai Shenhua, da China. Fez sua estreia em 8 de fevereiro de 2017 contra o Brisbane Roar, da Austrália, na derrota por 2-0, sendo eliminado na Liga dos Campeões da AFC. Em 5 de janeiro de 2018, após rescindir seu contrato com o clube chinês, confirmou seu retorno novamente ao Boca Juniors. Fez sua reestreia em um superclássico no dia 21 de janeiro em partida válida pela final do torneio de verão argentino, na qual sua equipe acabou derrotada pelo placar de 1-0 e ele teve uma atuação muito apagada. Em seu terceiro jogo fez seu primeiro gol, empatando a partida contra o vice-líder do campeonato argentino, Clube Atlético São Lourenço de Almagro, por 1-1 em 4 de fevereiro, mantendo a diferença de 6 pontos na liderança. Sua primeira convocação para a seleção argentina foi ainda na categoria sub-15. Nela começou a amizade com Javier Mascherano. Tevez jogou com ele e também com Maxi Lopes um torneio em Wembley, chegando a marcar um gol de bicicleta contra a França. Venceu o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2003. No ano seguinte venceu também o torneio pré-olímpico com vitória sobre o Brasil. Já com a equipe principal foi a Copa América de 2004 como reserva. Ficou marcado por suas firulas no final da partida terem sido em vão. Ele e D'Alessandro procuraram ganhar tempo com a vitória parcial dos argentinos por 2-1, mas Adriano conseguiu empatar nos acréscimos. O Brasil acabou sagrando-se campeão nos pênaltis. No mês seguinte, nas Olimpíadas de 2004, Tevez foi o grande nome. A Argentina, embalada pela artilharia de Carlitos, conseguiu um inédito ouro. Firmando-se na seleção principal, esteve também na Copa das Confederações de 2005, perdida em outra final contra o Brasil. No ano seguinte, foi convocado para a Copa do Mundo de 2006. Tevez era um dos componentes do quadrado mágico argentino pedido pela torcida, ao lado de Hernán Crespo, Juan Román Riquelme e Lionel Messi. Apesar do apelo popular, foi utilizado como reserva pelo técnico José Pekerman, o que não diminuía seu entusiasmo, acompanhado por 17 familiares que podia ver todos os dias. E é isso, pessoal. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre Carlos Tevez e sua incrível carreira no futebol. Não se esqueça de deixar seu like e comentar, compartilhando sua opinião conosco. E não perca a oportunidade de acompanhar mais vídeos sobre esportes e muito mais, se inscrevendo no nosso canal agora mesmo. Agradecemos pela sua interação e até a próxima!